meu amigo vascaíno, dia de anúncio na Colina Histórica. O Vasco finalmente anuncia mais um atleta. O Vasco estaria muito próximo de anunciar um atacante. Lá em São Paulo, o Corinthians simplesmente já jogou a toalha, diz que o Vasco deve contratar o atleta. Vamos falar muito sobre essa situação envolvendo o zagueiro, né? A situação aí do Tolói. E o seguinte, vamos também abordar essa situação aí envolvendo o Felipe Coutinho, certo? As condições dele de jogo para a partida contra o Atlético Goianiense. E olha só, o Paiva e o Pedrinho podem fazer história nessa quarta-feira. E a gente vai explicar para você o porquê. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, hoje o Vasco treinou normalmente, pleno domingão, para o jogo contra o Atlético Goianiense. Jogo que acontecerá na quarta-feira, lá no Antônio Ancioli, às 19 horas, entendeu? E o seguinte, meus amigos, o Paiva, ele está com um aproveitamento extraordinário. Foram 6 jogos, 18 pontos disputados, 4 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Nos últimos 10 jogos, o Vasco é o clube que somou mais pontos no Campeonato Brasileiro. Pasmem os senhores aí, uma reviravolta total. Sob o comando do Paiva, né, o Vasco da Gama tem ali apenas 5 gols sofridos em 6 jogos. Olha como que a nossa defesa melhorou. E o Vasco ali em 6 jogos fez 12 gols. Então melhorou e melhorou muito, tá? E para essa partida, o Paiva vai ter um reforço de peso, que é o Paier, que mais uma vez treinou e treinou muito bem no dia de hoje. Perfeito? A situação aqui que o Vasco pode fazer aí história. Como assim, Laureano? O Vasco está para quebrar um jejum de 12 anos, meus amigos. É isso mesmo. Vencendo ali 4 jogos consecutivos. Isso não acontecia desde 2012, né? A última sequência do Vasco aconteceu em 2012, quando o Vasco passou por Grêmio, Portuguesa, Náutico e Bahia, certo? É essa situação. Então, o Vasco pode igualar ali aquele momento histórico de 2012, né? O Paiva com a equipe na mão. Bom, sobre a situação do Felipe Coutinho, o atleta terá ali condições de jogo normalmente. No que depender dele, ele vai para essa partida aí contra a equipe do Atlético Goianiense. A tendência, pessoal, é que ele viaje. Por quê? O Vasco agora, no dia 17, joga contra o Atlético Goianiense. O Vasco não deve nem voltar no Rio de Janeiro, porque esse jogo é na quarta, e no domingo o Vasco da Gama joga fora novamente contra a equipe do Galo em Belo Horizonte. Então, o Coutinho deve viajar ali com a equipe do Vasco da Gama. O staff do Coutinho vai decidir essa situação na segunda-feira, né? Os médicos ali, os fisiologistas do Vasco da Gama. Falando sobre reforços, hoje foi dia de anúncio, e anúncio ali emocionante, né? Envolvendo ali o filhinho do Souza, que entregou uma carta para o papai. O Vasco está resgatando essa situação da família. Parabéns aí para o marketing do Vasco da Gama. E, cara, foi muito emocionante. O Souza é do Vasco. Eu estou cravando aqui, o Souza vai ser titular.
É um jogador que pode contribuir muito, que vai ser titular provavelmente do lado ali do Cocão, do nosso Coque Kroos, né? E o seguinte, né? Eu sinto muito, mas o Hugo Moura vai sentar no banco aí nessa situação. O Souza está muito empolgado, vai melhorar muito essa saída de bola do Vascão da Gama. A tendência é que o Souza, tá? Tendência é que o Souza seja registrado amanhã no BID, no boletim da CBF. Ele sendo amanhã, ele tem condições de jogo aí para também viajar com o Vasco da Gama. Perfeito? Bom, a situação do Alex Teixeira e do Emerson Rodrigues, ambos devem ser apresentados, né, amanhã, oficialmente pelo clube. O Alex, né, ele simplesmente deve ser registrado, inclusive, amanhã, tá? E na quinta-feira é a previsão ali para o Emerson Rodrigues estar apto, tá? Bom, falando aqui sobre a situação de reforços, meus amigos, olha a importância aí do Pecrim. Já 4 reforços sendo anunciados e agora o Vasco busca aí um reforço para a zaga, tá? O empresário André Castilho, empresário do Rafael Tolói, deu aquela desconversada, falou que o Vasco que ele não sabe de onde surgiu esse interesse, certo? Mas a gente pode garantir aqui que o nome está na mesa lá do Pecrim, do Rafael Tolói, certo? E o seguinte, esse é um dos empresários do atleta. O Vasco pode chegar e fazer esse negócio diretamente lá com o presidente lá do Atalanta, certo? Por enquanto não chegou proposta nenhuma lá e a gente aguarda para ver como que vai ficar essa situação. Agora, o Vasco está indo atrás aí de bons zagueiros, né? Antes já tinha sido dito aí o nome do Pepe, né? Também o nome aí do nosso Ramalho, que foi lá para o Corinthians. Então, assim, o Vasco está mirando forte, né? Mas essa situação envolvendo aí, meus amigos, o Brian Rodrigues. Por quê? A gente vai passar aqui para vocês, o Corinthians já jogou a toalha, meu irmão. O momento é tão áureo do Vasco da Gama que o site do Corinthians, né, o Meu Timão, trouxe a informação, a gente vai colocar aqui para vocês, nesse exato momento. Olha lá, ó. Pegrim aprova que Corinthians deve perder atacante para o Vasco, tá? Informação hoje, ó, dia 14/7 aqui, é de que o Vasco estaria muito próximo aí da contratação do Rodrigues, né? E o seguinte, né? O Corinthians chegou a fazer uma proposta pelo Brian Rodrigues, de 24 anos, né? De 8 milhões. O André Hernan disse que a proposta não foi simplesmente aceita, né? E aqui a matéria fala, né, que inclusive o Vasco está fazendo uma situação onde efetivamente o Vasco estaria ali fazendo uma oferta ali de empréstimo com opção de compra, né? Cara, se o Vasco conseguir trazer um jogador desse porte aí, né, por empréstimo com uma opção de compra, é extraordinário, né? Porque o Corinthians não conseguiu. Então as notícias lá de São Paulo, dão em conta aí que o Brian Rodrigues vem para o Vascão da Gama. Bom, vamos aguardar para ver como que vai ser o desfecho dessa negociação. Agora é o seguinte, né? O pessoal vai falar assim, não se tem dinheiro, mas se tem credibilidade, se tem moral. E, assim, hoje os empresários se sentem mais vontade de negociar com o Vasco, porque o Pedrinho está arcando rigorosamente em dia aí com as coisas do Vasco, né? Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E comemora aí, Vascão. Tamo junto. Valeu.